Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Rick no ar, estamos de volta, rapaziada. Seguinte, trago-lhes vídeo. Estamos numa sessão aí de vários vídeos falando sobre os poderes, o que cada um faz, para que serve. E hoje, como prometido, trago para vocês o STF. O que faz o STF? Vamos descobrir juntos? Com certeza, mas antes vamos pedir claramente, obviamente, que você deixe o like neste vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho para as notificações chegar para vocês aí. Sem enrolação, sem delongas, bora para o vídeo. Luz mais efeito. Está decidido. Você chegou até aqui achando que estava entendendo como o poder funciona. Vereador, prefeito, governador, deputados, senado, cada nível revelando uma nova camada, cada resposta te levando mais fundo. E quanto mais você avançava, mais parecia que você estava chegando perto do topo. Mas não estava. Porque tudo que você viu até agora ainda pode ser desfeito. E isso muda tudo. Porque até aqui o jogo era sobre construir, criar leis, executar projetos, aprovar decisões, negociar interesses. Mas existe um nível onde nada disso garante que algo continue existindo. Um nível onde tudo pode ser interrompido, anulado, apagado. E é exatamente aqui que você entra agora. O STF. E dessa vez não parece só mais um nível, parece o ponto final. Porque aqui o jogo não é político, é jurídico. E isso muda completamente as regras, porque política negocia. O STF decide, e essa decisão não depende de maioria popular, não depende de campanha, não depende de voto direto, depende de interpretação. E é aí que tudo começa a ficar mais sério. Porque até agora você acompanhava decisões visíveis, debates, votações, aprovações. Mas aqui muitas vezes tudo acontece em silêncio, e mesmo assim o impacto é total. Um ponto aqui, rapaziada, que antigamente realmente era assim que funcionava, tá? Vou aqui falar para vocês, eu com 42 anos, ó que bacana, feitos ontem. O que acontece? Há 20 anos, vou falar de 20 anos atrás, tá? 20 anos atrás, poucas pessoas sequer conheciam e sabiam o que é o STF, né? E assim, de uns anos para cá, 8, 10 anos talvez, para cá, o STF ele vem aparecendo muito nos noticiários. Isso se deu muito por conta do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse cara aí, ele mexeu muito com essa galera, ele não tô aqui protegendo nem defendendo ninguém, tá bom? Tô só explicando os fatos. Ele causou muito com o STF na época, ele atacou muito um ministro na época. E o que acontece? E aí com isso, esse poder ele ficou muito conhecido, né? E questionam-se muitas decisões do STF hoje. Se de fato o STF pode, não pode isso ou aquilo. Então o Alexandre de Moraes, né, que é o ministro, ele é uma pessoa, questionam muito o poder dessa uma única pessoa. Ele manda prender, ele manda soltar, ele dá habeas corpus, ele prende de novo, ele determina quantos anos uma pessoa vai ficar presa, vai ser solta, enfim. Não sei se está certo, se está errado, não é o mérito aqui, tá? A explicação é só o que faz o STF. O STF, de fato, ele tem poder sobre essas coisas todas, inclusive mandar político para cadeia. Mas questiona-se muito hoje algumas decisões polêmicas deles, né? Por exemplo, eu não entendo de lei, os caras entendem. Os caras buscaram uma lei aí onde a mulher lá pinchou a estátua lá com batom, com uma frase, e a mulher pegou 30 anos de cadeia. Assim, eu não preciso aqui, nem vocês, ser estudado, né? A gente não precisa ser um expert na advocacia para entender que você pegar uma mãe de família, uma manicure, né? Que ela é o que é a profissão dela, que pinchou uma estátua do STF e botar 30 anos presa essa mulher, obviamente que isso é um exagero. Mas também tem o outro lado. Porra, se tu é uma mãe de família, se tu é manicure, trabalhadora, pessoa do bem, que porra tu tá fazendo invadindo Brasília para depedrar? Então também tem todos esses questionamentos, né? Então tem quem ataca, tem quem defende, enfim. Eles estão lá para isso. Mas alguns pontos são questionáveis, mas enfim, não é para um assunto para agora, né? Uma lei inteira pode desaparecer. Um projeto aprovado por vários níveis pode deixar de existir. Uma decisão tomada por quem foi eleito pode ser travada. E quando isso acontece, não existe recurso político direto, porque aqui não é sobre concordar ou discordar. É sobre ser considerado válido ou não.
E isso coloca o STF em um lugar diferente de tudo que você viu. Porque ele não participa da criação, não participa da execução, não participa da negociação. Ele observa, analisa e decide se tudo aquilo respeita a regra maior, a Constituição. E isso parece simples até você entender o que isso realmente significa. Porque a Constituição não é só um conjunto de regras. Ela é a base de tudo. Tudo que você viu até agora só existe porque está dentro dela. E se sair dela, deixa de valer. Simples assim. E quem interpreta essa base é o STF. E é aqui que o peso real aparece. Porque interpretar não é automático, não é matemático, é humano. E isso muda tudo, porque agora o que vale depende de como é interpretado. E isso abre um espaço enorme de poder. Um poder que não aparece em campanha, não pede voto, mas decide o limite de tudo. E isso começa a te incomodar de um jeito diferente. Mas tem outra camada nesse poder que muda tudo. Porque o STF não é uma multidão. São 11 ministros. Apenas 11. Poucas pessoas para decidir o destino de um país inteiro. E o caminho para chegar lá não é por voto, é por indicação. O presidente indica, o Senado aprova. E é assim. Não existe campanha, não existe eleição direta. Aí, rapaziada, é o ponto crucial da coisa, certo? Aí você viu como é importante você saber o seu senador? Por quê? Porque o Senado é que aprova, certo? O Senado vai aprovar, vamos lá, o presidente indica. Olha a importância, você escolheu um presidente. Ele vai indicar um ministro. Então, o primeiro grande perigo já está aí. O presidente vai indicar. Então, se você escolher o presidente errado, ele vai indicar o ministro, provavelmente o ministro errado. Entendeu? Se você votou no senador errado, provavelmente ele vai aprovar um ministro errado. Ou, se você escolher um presidente certo, mas um senador errado, o presidente vai vai indicar um ministro correto, e o senador vai fazer o quê? Não vai deixar ele virar ministro. Vai reprovar. Então, rapaziada, é o que eu falo, em todos os vídeos aqui eu estou falando a mesma coisa, é o poder do voto, é o poder de entender o voto, não é só votar. Durante muitos anos, eu só votei. Hoje eu entendo o poder do meu voto. Então, assim, tem que pensar, tem que estudar, tem que pesquisar, você tem que saber quem você está colocando no poder. Isso faz muita diferença. Ah, Rick, vai mudar o mundo se eu escolher? Não vai mudar o Brasil. A gente sabe, tem muita coisa errada em Brasília que dificilmente nós nessa vida vamos ver. Talvez os nossos bisnetos vejam melhoria lá em Brasília, não sei. Nós, quarentão, trintão, não vamos ver. Mas nós temos que fazer nosso papel. Nós temos que votar direito. Nós temos que entender o poder do voto e fazer isso acontecer. Se você entender isso e você passar isso para o seu filho, para o seu neto, aí sim, quando nós não estivermos aqui, infelizmente, vai acontecer uma melhora. Mas se a gente ficar nessa de, nada vai mudar, isso aqui é uma bagunça, e não sei o que lá, eu vou votar em qualquer um, aí, mano, nossos netos, nossos bisnetos é que vão pagar o preço também, como nós estamos pagando. Porque um dia lá atrás, bem lá atrás, votaram errado. E nós chegamos hoje num ponto que vocês estão vendo como está a situação, né? Então tem que tomar cuidado no voto. E quando alguém entra, fica. Fica por muito tempo, até os 75 anos. Isso. Eles não saem daqui 4, 8 anos, como o presidente, como o senador sai. Ó, os caras saem depois de velho, morrendo já. Ou seja, dá pra fazer umas barbáries loucas lá. Significa que decisões de hoje podem ser tomadas por quem foi escolhido décadas atrás. Uhum. E esse detalhe muda completamente o peso de tudo. Porque agora você percebe. Não é só um tribunal. É uma concentração de poder estável, que atravessa presidentes, que atravessa gerações, porque esse é o primeiro nível que não depende diretamente da população. E mesmo assim tem autoridade sobre tudo que foi escolhido por ela. E isso quebra completamente a lógica inicial. Porque você começou achando que o poder vinha do voto, mas agora você percebe que o voto tem limites. Limites que podem ser redefinidos. Limites que podem ser redefinidos. Mas é isso que eu falei. O poder
Tá no voto. Eu discordo um pouquinho dessa parte aqui do vídeo. Porque se eu escolher um presidente correto, ele vai escolher, provavelmente ele vai escolher um ministro correto, um senador correto, ele vai aprovar um ministro correto, você tá entendendo? Então eu discordo dessa parte do vídeo. É difícil, eu não discordei até agora em nenhum dos vídeos, eu discordei dos comentários. Mas hoje eu estou discordando desse, porque eu acho que o voto faz grande diferença. Mas vamos ver a continuidade para ver o que ele fala. E isso muda tudo, porque agora você entende que não basta ser eleito, não basta aprovar, não basta seguir o processo. Tudo isso ainda precisa passar por um último filtro, um filtro definitivo. E esse filtro está aqui. E quanto mais você pensa nisso, mais tudo começa a se encaixar. O vereador depende do prefeito, o prefeito depende do governador, o governador depende das leis, as leis passam por deputados, depois pelo Senado. Mas tudo isso ainda depende de uma coisa final, ser considerado constitucional. E isso coloca o STF no ponto mais alto que você encontrou até agora, porque ele não compete com os outros níveis, ele limita todos eles. E, em tese, porque quem estiver vendo esse vídeo e acompanha a política hoje, vai questionar um pouco essa minha fala, mas assim, em tese, o que acontece aí, ó? Os poderes, Estado, vereador, senador, lá, todos eles dependem de um voto. O STF, ele não depende de porra de ninguém. Então, os caras eles vão agir na Constituição. Goste você ou não, os caras vai fazer, vai acontecer do jeito que eles querem e ninguém tem poder para mudar isso. Por isso que eu digo, é importante saber quem vai ser o cara que vai escolher o ministro. Entendeu? Porque o cara não vai ficar lá 75 anos dizendo que tá certo, que tá errado. Você tá entendendo? Então tem que tomar cuidado sim, mano. Porque os caras não estão ali por voto. Um ministro, ele não tá ali. O ministro, ele não tem por que fazer média. Você tá entendendo? Ele não tem por que fazer média. Ah, eu vou voltar esse projeto de lei aqui que todo mundo aprovou, porque daqui 4 anos eu preciso de voto, eu vou poder usar isso aqui. Não vai. Porque ele só vai sair dali velho, aposentado, provavelmente gagal no caixão. Então o cara tá pouco se fudendo para a opinião do povo. Ele vai votar, ele vai decidir o que é bom na concepção dele pro povo, independente do povo gostar ou não. existe algo ainda mais silencioso no STF, porque nem toda decisão precisa do tribunal inteiro. Às vezes, um único ministro decide sozinho. É a chamada liminar, e ela entra em vigor na hora, antes do julgamento completo. E isso é poderoso demais. Porque um ministro pode suspender uma lei inteira do país, pode travar uma decisão do Congresso, pode liberar ou bloquear algo enorme sozinho. E depois o plenário confirma, ou não. Mas enquanto isso, a decisão já está valendo. E quando vale, muda a realidade. E isso mostra algo desconfortável. O poder do STF não está só nos 11 juntos, está também em cada um deles, separadamente. E isso é diferente de tudo, porque enquanto os outros disputam poder, o STF define o limite desse poder. E isso é muito mais forte. Porque não é sobre ganhar, é sobre permitir que alguém jogue. E isso cria uma percepção que muda tudo. O sistema não é uma escada, não é sobre subir até o topo, é sobre camadas que se controlam, que se equilibram, que impedem excessos ou que criam bloqueios. Depende de como você enxerga. Mas uma coisa é impossível ignorar. Nada é absoluto. Nenhum poder é total. Tudo tem limite. E o limite final está aqui. E quando você chega nesse ponto, você percebe algo que estava escondido desde o começo. Você não estava só aprendendo quem manda. Você estava entendendo quem pode impedir. E impedir, às vezes, é mais poderoso do que mandar. Porque quem impede define o que pode existir e o que nunca vai acontecer. É isso. É sobre isso. Os caras ali, eles têm um poder de dizer assim, ah, é? Todo mundo escolheu isso aí? Senado, Câmara, dos deputados, senadores, pá, não. Isso não é bom. Não vai. Entendeu? É isso. É basicamente isso. Os caras têm o poder de apagar tudo que provavelmente muitas vezes foi pensado durante anos. Chegou na mão deles, se eles entenderem que aquilo ali não é bom, acabou. Obviamente que eles têm tudo é uma questão
tudo é uma questão de negociar, né? Tudo é negociável, né? Os caras vão mandar o presidente da Câmara, o presidente do Senado, para poder ir lá, trocar ideia, conversar com os ministros. Pô, não é assim, pô, né? Tá precisando, aprova isso daí pra gente. Ó, eu aprovo, mas você vai ter que tirar isso, coloca aquilo, tal, e por aí as leis vão funcionando. Mas, basicamente, os caras têm poder de parar tudo. Essa caneta aí é forte. E isso muda completamente sua visão. Porque agora você não vê mais política como cargos, você vê como um sistema de controle, onde cada nível segura o outro. E o STF é onde tudo pode ser travado ou permitido. E isso traz uma última sensação, uma sensação diferente de tudo que veio antes. Não é confusão, não é dúvida, é clareza, porque agora você entende o desenho completo e percebe algo que muda tudo. O poder nunca esteve concentrado. Ele sempre esteve dividido, controlado, limitado e completamente conectado. É isso, rapaziada. Então, o que faz o STF? O STF, ele limita e controla leis. É isso. Além de outros poderes que eles têm também, né? Então, assim, caso seja votado ali, por exemplo, você vai fazer o impeachment de um presidente, pô, passa por todos os cargos, mas quem bate o martelo é os caras. Você tá entendendo? Então, tem que saber votar. É isso. Pense no seu presidente, pense no seu senador, pense no seu prefeito, pense nos deputados que você vota, vereador. Tem que tomar cuidado, rapaziada. Não dá para sair votando aleatoriamente, de qualquer jeito, porque depois a conta chega e normalmente essa conta é pesada, certo? Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais vídeo falando sobre as leis, sobre poderes, mas basicamente do nosso nicho era isso que eu queria trazer. Eram esses vídeos para a gente poder entender um pouquinho o que cada poder faz. E por último, que vai ser o nosso próximo vídeo dessa saga, vai ser o que faz um presidente, certo? Vou trazer para vocês no último vídeo dessa série de vídeos que eu estou trazendo sobre os poderes. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, deixa nos comentários o que vocês estão achando. É interessante isso? Mudou alguma coisa na sua perspectiva de votação? Você antes achava que era bobagem, voto de qualquer jeito? Ah, não, Rick, agora eu penso melhor, vou votar com mais cuidado. Então, deixa nos comentários para a gente poder saber um pouquinho o que vocês estão achando, certo? Temos o nosso Instagram, sigam a gente no Instagram, @canalreact84. Lá eu deixo sempre uma palhinha do que está acontecendo aqui no YouTube. Então, às vezes você está ali no Instagram, você pode ver que eu postei um vídeo do YouTube, eu deixo sempre uma palhinha do que está acontecendo aqui para que você veja lá também. @canalreact84. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!